um grito no escuro, e passos que nunca chegaram à porta. Bem-vindo ao Fio Silencioso. Eu sou o seu anfitrião Grade, diga-me, de onde você está ouvindo esta noite? Seus comentários significam muito para mim. Vamos começar. Era uma daquelas noites de fim de novembro, em que Londres parece exalar sua névoa sobre os condados vizinhos, e até mesmo os carvalhos de Berkshire ostentam um aspecto úmido e relutante. Confesso que aceitei o convite de Sir Alister Ravenscroft mais pela promessa de uma lareira crepitante e do espetáculo da riqueza antiga do que por qualquer real desejo social. Ravenscroft Manor, mencionada com partes iguais de admiração e desgosto nos clubes a oeste de Piccadilly, havia se recuperado recentemente de uma década de extravagâncias. Sir Alister, magnata industrial, benfeitor e magniloquente tédio, jurara restaurar sua sede ancestral à sua antiga sobriedade. Somente um homem como Ravenscroft inauguraria sua reforma com um musical à meia-noite, seguido pela inauguração de um relicário medieval, recém-adquirido, e uma promessa de caridade para salvar a escola da aldeia. Dirigi de Paddington em um carro alugado e cheguei pouco depois das 10. A mansão apresentava uma fachada de pedra cor-de-mel, com suas janelas gradeadas, brilhando como tantos olhos mudos. Lá dentro, um grupo de lacaios me tirou o casaco com a solene eficiência da Marinha Real. O salão nobre, onde os convidados se reuniam, tinha a grandiosidade fria de uma catedral, apenas ligeiramente realçada pelo brilho da lareira e pela alegre indiscrição do champanhe. Dos convidados, notei primeiro Lady Octavia Ravenscroft, a segunda esposa de Sir Alister. Uma mulher impressionante, com cabelos platinados e uma sensibilidade incomum a correntes de ar. Ela usava um colar de pérolas que, embora modesto em tamanho, compensava por ser perfeitamente combinado. Perto dela estava a protegida do casal, a senhorita Iris Vale, morena, pálida e dona de um sorriso rápido, porém cauteloso. Ela falava com um homem que só podia ser Lord Peregrine Ashbury, aquele espécime magro e endinheirado da nova aristocracia, cujas opiniões sobre o romance moderno eram tão infladas quanto as faturas de seu alfaiate. A poucos passos de distância, pairava o Dr. Lionel Heath, médico de família, de olhos bondosos, e inclinado a ficar nas portas como se fossem leitos de doentes que necessitassem de sua assistência. O secretário de Ravenscroft, Sr. Pember, percorria a multidão com um caderno encostado às costelas como um escudo. Imagino que ele tinha 40 anos, quieto, mas observador, o tipo de homem que permite que uma sala acredite que ele faz parte da mobília, para depois se lembrar do nome do fabricante e do número exato de taxas de latão. Também vi um pequeno grupo de luminares da aldeia. O vigário, o Sr. Dalrymple, sua esposa e a senhorita Maud Kettle, a diretora da escola, cujo coque severo parecia violar alguma lei local de curvatura craniana. Por fim, embora para mim o mais interessante, estava Madame Elisaveta Orlova, uma violinista de reputação e temperamento, contratada para compor a música da noite. Ela tinha o ar contido de quem sabe que sua chegada é o verdadeiro chamado, e tudo o que a antecede é um mero pigarro. Sir Alister fez sua entrada em seu estilo habitual, peito largo, rosa na lapela, voz já meio de um discurso. Falou efusivamente da escola, do relicário e do dever moral dos bem-nascidos. Um homem pequeno poderia parecer pomposo. Ravenscroft o levou à força bruta. Às 11h30, declarou que ao bater da meia-noite, revelaria o tesouro da noite na pequena galeria, um relicário do século XIV, que supostamente continha um fragmento da Vera Cruz, não garanto a erudição, guardado em um caixão de prata, dourada e adornado com santos esmaltados que ostentavam as expressões peculiares de santos, que sabem que estão sendo solicitados a autenticar algo adquirido de forma duvidosa. O musical prosseguiu. Madame Orlova tocou Bach
com um controle apaixonado que fez até Lord Peregrine largar o riso descuidado e prestar atenção. Na pausa entre a chacona e um bis mais suave, Lady Octavia flutuou em minha direção com a trajetória oscilante de uma mariposa em direção a uma lâmpada. Capitão Hastings, não é? Ela disse corretamente, mas incerta. Eu admiti a acusação. Que bom que você pôde vir. Meu marido está muito orgulhoso desta noite. Seu sorriso vacilou. Ele sente que houve conversas sobre gastos passados. A sociedade adora reformas às custas dos outros, eu disse, e ela riu, embora o som fosse fraco. É um grande conforto pensar na escola, acrescentou. Ravenscroft tem um jeito de fazer tudo parecer nobre. Ela olhou para a figura esguia de Iris, que agora estava ao lado da esposa do vigário. Especialmente para os jovens. Novos começos. Ocorreu-me que novos começos fosse uma expressão estranha para alguém tão impecavelmente estabelecido, mas a atenção de Lady Octavia havia se desviado. Ela tocou suas pérolas, e então se desculpou com aquela curiosa mistura de graça e pressa comum a damas que temem a corrente de ar, mas desejam ser vistas atravessando-a com bravura. Os muitos relógios da casa se aproximavam da meia-noite com uma unanimidade meticulosa. Havia, no entanto, um que importava mais do que os demais. Uma peça francesa de Ormolu, Luís XV, por meio de um parisiense com senso de humor, sobre um console de mármore na pequena galeria. Seu mostrador era um teatro em miniatura. Figuras douradas encenavam charadas eternas entre ramos de miosotes. Às 10 para o meio-dia, Sir Alister nos convidou a encontrá-lo. Seguimos pelo corredor, velas acesas em seus suportes, o ar gelado pelo curioso hábito da mansão de se recusar a ser aquecida além de uma certa idade. A pequena galeria era intimista em comparação com o grande salão. Pinturas em molduras ovais, armários de curiosidades com forros de veludo desbotado e, ao fundo, sobre um suporte esculpido e coberto por seda preta, o relicário. Sir Alister subiu alguns degraus e abriu os braços. Meus amigos, a meia-noite se aproxima. Uma hora simbólica, quando as lendas despertam e os céticos se despedem. Ele riu da própria fala, e a sala obedeceu. Uma rajada de vento ou algum mal-estar interno da mansão fez as chamas se estenderem e se dissiparem. Então a chuva se intensificou. Era possível ouvi-la batendo nas pedras antigas. Senti, em vez de ver, vários olhares se cruzando. Os levemente supersticiosos estão sempre atentos a comentários meteorológicos. Madame Orlova estava um pouco afastada, com as mãos cruzadas sobre o estojo do violino, como se protegesse uma criança adormecida. O Sr. Pember havia encontrado um lugar perto da porta. Lady Octavia se posicionou ao lado do suporte, sua brancura marcante na penumbra. Iris, bastante serena, acompanhava o Dr. Heath. Lord Peregrine se inclinava com a indiferença de um homem cujos ossos nunca aprenderam a humildade. O relógio bateu seu quarto, depois outro, e então o prelúdio da meia-noite. Na última nota, a casa ficou às escuras. Não era o apagão teatral do palco, mas a escuridão absoluta de casas antigas que se ressentem da fiação moderna. Uma mulher deu um grito breve. Alguém deixou cair um copo. Ouvi a voz de Sir Alister estranhamente baixa. Droga, Pember! Então veio uma briga e um som estranho de raspagem, como metal batendo em pedra, seguido por uma exalação suave e ofegante que naquele momento pareceu preencher o corredor. Havia um cheiro de ferro frio. Imaginação, talvez. Uma mão roçou minha manga e desapareceu. Mais um momento. 2, 3. E as luzes retornaram piscando, depois se estabilizando. Não consigo descrever suficientemente o instante de desorientação quando a sala voltou à realidade. Sir Alister estava de pé junto ao púlpito, com uma das mãos ainda sobre o véu que escorregara pela metade. Lady Octavia recuara um passo, com a mão no pescoço. Iris Vale nos encarava, bastante pálida. O Dr. Heath
Se virara um pouco para o corredor com as sobrancelhas franzidas. A postura de Lord Peregrine não era mais descuidada. Ele permanecia ereto, como se publicamente acusado de algo habitual e inofensivo. Madame Orlova colocara o estojo do violino sobre uma cadeira. Seus olhos estavam fixos no púlpito. O véu do relicário caiu completamente, e um murmúrio percorreu a sala. O caixão de prata dourada estava lá, com seus santos esmaltados observando-o com seus narizes curiosos. Mas a parte frontal articulada, presa por uma pequena e intrincada fechadura, estava aberta, e a câmara interna estava vazia. Sir Alister não era o tipo de homem que se calava de surpresa. "Que diabos!" começou ele, dando um passo à frente. Então parou, cambaleando estranhamente, e levou a mão ao peito. Tentou rir, mas não conseguiu, e moveu a mão do peito para a beirada do suporte, como se a madeira entalhada pudesse lembrá-lo da realidade. Por um segundo absurdo, pensei que ele tivesse apenas exagerado em seu espanto. Então, muito lentamente, dobrou-se na cintura e caiu no chão. Houve aquele momento peculiar de idiotice coletiva quando uma multidão testemunha uma catástrofe simples e não consegue decidir se deve aplaudir. Então tudo se moveu. O Dr. Heath estava ao lado dele num instante. Os dedos no pulso, o rosto comprimido numa máscara profissional. Ele exigiu espaço. A sala obedeceu com um movimento ansioso. Lady Octavia permaneceu imóvel, os lábios entreabertos. Iris não se moveu, mas as pupilas de seus olhos se dilataram. O preto comendo o azul. O Sr. Pember materializou-se ao lado do médico com um copo d'água que ninguém havia pedido. Madame Orlova não se aproximou. Ela observou como se o espaço entre ela e o homem caído fosse a duração de uma vida. "Morto?" perguntou Lord Peregrine sem rodeios. O Dr. Heath não respondeu de imediato. Fez os movimentos que já vi em hospitais de campanha e salas de estar, e sempre os mesmos. Por fim ergueu os olhos. "Receio que sim", disse. "Foi muito rápido. Há centenas de maneiras de se sentir horrorizado." O de Lady Octavia era suave e abafado. Uma exalação em vez de um grito. Iris parecia diminuir de tamanho sem se curvar. Sir Alister, que passara a vida inteira controlando a respiração e a atenção, agora não tinha mais nenhuma. O relicário vazio, inclinado como uma boca aberta, nos encarava. "Chame a polícia", disse a senhorita Kettle, com a rapidez implacável de quem já impediu crianças de engolir alfinetes. "E, pelo amor de Deus, feche esse relógio horrível." Foi então que percebemos o que mais tarde se tornaria assunto de conversas intermináveis. O relógio francês de Ormolu, no console de mármore, havia parado, não à meia-noite, como os românticos prefeririam, mas precisamente às 12h17. O ponteiro dos segundos estava parado logo depois das 12, como um velocista segurado pelo braço. Pember grasnou Lady Octavia, recuperando o propósito. O telefone. O Sr. Pember se moveu e, nesse movimento, quase foi atropelado pelo mordomo da mansão, Finch, que aparecera com um ar de espanto, com o jardineiro-chefe atrás dele, como uma testemunha involuntária. O vigário começou a murmurar algo pastoral e inquestionável. Madame Orlova benzeu-se num gesto pequeno e preciso, como se estivesse pagando uma dívida secreta. Eu, mais por hábito do que por qualquer outra coisa, procurei a explicação prática. Uma falha de luz, um ladrão com mais coragem do que bom senso, um cavalheiro de certa idade que, além da excitação, foi levado a uma arritmia fatal. O mundo está cheio de sequências tão organizadas. No entanto, mesmo naquela primeira confusão de exclamações e ordens, havia pequenos fios que se permeavam. O cheiro de ferro frio em uma casa que cheirava apenas a cera de abelha e pedra velha. A calma absoluta de Iris Valley. O ângulo peculiar em que a porta do relicário pendia, como se alguém a tivesse colocado ali com precisão, significando algo com isso. O Dr. Heath cobriu o rosto de Sir Alister com um lençol. Formou uma tenda limpa,
como a despedida de um marinheiro. Lady Octavia murmurou: "Não, não." E então, como se estivesse se lembrando de uma audiência, levou a mão às pérolas novamente, quase se desculpando. Pember retornou para dizer que a polícia havia sido chamada de Maidenhead e chegaria assim que as estradas permitissem. A chuva batia com aprovação nas janelas. "Nosso relicário", disse Lord Peregrine, despreocupadamente, e foi recompensado com 3 olhares de pura antipatia. "Perdoe-me. O momento é..." "Bem, é o que é, mas certamente o roubo..." "Certamente", disse a senhorita Kettle com feroz precisão. "Esta é uma casa de luto. É uma casa onde um homem morreu", corrigiu o vigário gentilmente. "E algo sagrado, ou considerado sagrado, foi mal utilizado." "Sagrado para quem o compra", disse Madame Orlova, quase sonhadora. "Até as relíquias precisam escolher seus patronos." "Não toleraremos blasfêmias", disse Lady Octavia, com uma autoridade repentina que assustou. "Não esta noite." Havia uma inquietação no ar, como se todos nós tivéssemos sido encaixados em uma peça cujo próximo ato só começaria no momento certo. Meus olhos se fixaram no relógio parado. 12:17. Entre a meia-noite e o inevitável. Mais tarde, embora não muito depois, eu telegrafaria a um velho amigo. Ele é um homem compacto, de bigode rebelde, e um gênio para organizar fatos como alguns arranjam flores. Mas naquele momento, o único arranjo que importava estava no chão da pequena galeria, enquanto a mansão se recompunha para a primeira hora de seu novo infortúnio. Lá fora, a chuva caía como se quisesse guardar um segredo, e em algum lugar, dentro daquelas paredes ou um pouco além delas, um dos convidados da meia-noite já estava elaborando um álibi. A chuva traçava faixas prateadas pelas longas janelas da mansão Ravenscroft, sussurrando contra o vidro de chumbo, como se estivesse em confidência com os mortos. Os convidados haviam se retirado da pequena galeria para a sala de estar, onde as brasas ardiam e o ar carregava aquela estranha mistura de fumaça de vela, lã úmida e medo. O Dr. Heath fizera o pouco que podia ser feito por Sir Alister. Nada. Na verdade. E o corpo foi removido discretamente para uma câmara menor no fundo do salão, onde Finch estava de sentinela, com a gravidade de um homem promovido da noite para o dia ao sacerdócio. A polícia ainda estava a 1 hora de distância. As estradas haviam se transformado em finos rios de lama. Lady Octavia sentou-se rigidamente em uma chaise longue, com as mãos tão firmemente cruzadas que os nós dos dedos brilhavam como porcelana. Iris Vale permaneceu perto do fogo, o olhar desimpedido, observando as chamas como alguém que lia uma língua que mal entendia. Lord Peregrine rondava perto das garrafas, seu apetite por diversão não diminuído pela tragédia. Pember, o secretário, tomava notas em silêncio, o que me pareceu ora respeitoso, ora macabro. Apenas Madame Orlova parecia imperturbável pela cena. Ela havia colocado o estojo do violino sobre uma cadeira e sentado ao lado dela, protetora com a compostura intacta, os olhos semicerrados como se ouvisse uma apresentação distante e inaudível. O Dr. Heath andava de um lado para o outro diante da lareira, com as sobrancelhas franzidas em autocensura. Não havia nenhum sinal, murmurou meio que para si mesmo. Nenhum mesmo. Seu coração estava saudável, como era de se esperar. Ele deveria fazer um check-up no mês que vem. Não se queixou de dor ou tontura. Deve ter sido o choque, sussurrou Lady Octavia. A escuridão, o susto. Certamente isso é explicação suficiente. Talvez, disse Heath, embora sua voz carecesse de convicção. Mas até o choque deixa rastros, Lady Octavia. A queda dele foi instantânea, anormal. E os olhos... Bem, havia algo estranho ali. Estranho? Perguntei. Ele hesitou. Foi como se ele tivesse visto algo, alguém, que o aterrorizou no instante anterior à sua queda. Houve então um silêncio, um daqueles terríveis silêncios ingleses que se enchem de especulação. O único som
Era o tic-tac constante de um relógio menor sobre a lareira, ainda em movimento, diferente do relógio congelado na galeria. Lady Octavia se encolheu a cada tic-tac, como se o próprio tempo estivesse zombando dela. Lord Peregrine serviu-se de um conhaque e disse secamente: "Parece-me, doutor, que o senhor está descrevendo o medo. E o medo, num homem de idade e temperamento, pode facilmente matar. Não é preciso veneno nem crime, apenas o bom e honesto nervosismo inglês." "Não", disse o Dr. Heath bruscamente. "Houve mais do que susto. Já vi uma parada cardíaca súbita. Não foi isso." A senhorita Kettle, que estava sentada num canto rígida de desaprovação, disse: "Então o senhor quer sugerir assassinato, doutor?" Ninguém lhe respondeu. Naquele momento a porta se abriu e Finch entrou, seus sapatos farfalhando contra o carpete. "Com licença, minha senhora", disse ele. "A polícia está atrasada, mas..." "Bem, chegou um cavalheiro de Londres. Diz que foi chamado." "Convocada?" Lady Octavia piscou. "Por quem?" Finch curvou-se levemente em minha direção. "Pelo capitão Hastings, senhora." Eu me assustei. Enviei um telegrama, sim, mas certamente ele não pode ter chegado ainda. E então a porta se abriu mais, e entrou a própria pessoa que eu ousara esperar. Ele era compacto, elegante, e usava seu terno cinza como se fosse uma declaração da civilização contra o caos. Seu bigode, impecável, absurdo, magnífico, estava tão resplandecente como sempre. "Meu caro Hastings", disse Hercule Poirot, curvando-se levemente, "receio ter chegado em uma hora extremamente inconveniente. Você falou de uma morte, súbita, misteriosa. Naturalmente eu vim. Era impossível não sentir a sala mudar com sua presença. A calma de Poirot tinha a qualidade de um absoluto. Ele se movia entre os convidados com uma precisão cortês, como se estivesse se apresentando a um elenco já reunido para o julgamento. "Madame Ravenscroft", disse ele suavemente, curvando-se sobre a mão pálida dela. "Sua tristeza eu a compartilho. Mademoiselle Vale, Monsieur le Docteur, Lord Peregrine. E nossa artista Madame Orlova, a grande violinista, não é?" "Enchanté." Ele nos examinou com aqueles olhos pequenos e brilhantes que não deixam nada escapar. "Agora", disse ele, "antes que a polícia chegue e torne a confusão ainda mais completa, precisamos nos organizar, certo? Já existe uma desordem da mais desagradável espécie." Ele olhou ao redor da sala, onde cadeiras estavam fora do lugar, um xale caído e um copo tremia em uma mão descuidada. "Vamos colocar os fatos em ordem, como os soldados em parada." Poirot ouviu o Dr. Heath relatar a morte, fazendo perguntas apenas para esclarecer. "As luzes se apagaram, você disse, ao bater da meia-noite. Quando voltaram, Sir Alistair estava morto e o relicário vazio." "Alguém saiu do quarto?" "Ninguém poderia ter feito isso", disse a senhorita Kettle secamente. "Estávamos todos juntos." "Mas não, mademoiselle. Na escuridão pode-se viajar muito longe." Poirot deu um sorriso fraco. "Diga-me, houve algum som?" "Algum cheiro?" "Fora do lugar." "Falei então do cheiro." "Daquele leve odor de ferro frio." Poirot assentiu gravemente. "Está anotado." "E o relógio na galeria? 12:17. Uma precisão curiosa. O relógio costuma errar, mas este para exatamente 17 minutos depois da meia-noite. Curioso, n'est-ce pas?" "Coincidência", murmurou Lord Peregrine. "Ah, mas a coincidência, meu senhor, é o refúgio da mente preguiçosa." Poirot foi até a lareira, aquecendo as mãozinhas. "Prefiro a razão. Sempre há uma razão. Muitas vezes pequena, sempre lógica." Ele se virou para Lady Octavia. "Madame, se me permite, o que havia no relicário?" Ela hesitou. "Um fragmento de madeira, considerado sagrado. Meu marido o comprou em Florença. Seria a peça central de sua nova coleção. Estava segurado." Pember, o secretário, respondeu por ela. "Sim, Sr. Poirot, por uma quantia considerável." "Ah." O olhar de Poirot se demorou em Pember por um instante a mais. "E me diga,
Você estava perto da porta, não é mesmo, quando as luzes se apagaram? Eu estava, admitiu Pember. Mas não me mexi, juro. Claro. Poirot sorriu como se acreditasse plenamente nele. Você não se mexeu, mas o ladrão se mexeu. Vamos ver como isso foi arranjado. Ele começou a andar lentamente, batendo as pontas dos dedos. Um roubo, uma morte e um relógio que para em 12:17. Devemos nos perguntar o que veio primeiro, o crime ou a consequência? Nosso pobre anfitrião morreu antes que o relicário fosse aberto, ou por que foi? A chuva batia forte contra as janelas. O reflexo de Poirot cintilava fracamente no vidro escuro, como um pensamento se formando na mente durante a noite. Uma coisa eu prometo a todos, disse ele suavemente. Antes do amanhecer, a verdade será revelada, e o assassino, embora talvez ainda esteja entre nós, não achará mais as sombras tão convenientes. A tempestade já havia se transformado em um aguaceiro constante quando Poirot solicitou que ninguém saísse da mansão até a chegada das autoridades. Suas palavras eram educadas, mas absolutas, carregadas daquela precisão suave que não tolerava discordância. Lady Octavia, entorpecida demais para protestar, assentiu levemente e colocou um xale sobre os ombros. Lord Peregrine murmurou algo sobre melodrama continental, mas se aquietou sob o olhar cortês de Poirot. Os outros obedeceram com o fatalismo silencioso de pessoas que sentem, talvez pela primeira vez, que os acontecimentos escaparam ao seu controle. Poirot pediu que as portas da sala de estar fossem fechadas. O fogo crepitava, lançando finas línguas de fogo que davam ao ambiente uma sensação de vida vigilante. Ele sentou-se delicadamente perto da lareira, com os dedos entrelaçados. Eu conhecia aquela postura. Significava que sua mente estava montando o quebra-cabeça, organizando-o em fileiras organizadas, onde o caos logo poderia dar lugar à simetria. Vamos considerar, começou ele, com a voz ecoando apenas o suficiente para preencher a sala. Temos 3 fatos incontestáveis. Primeiro, à meia-noite, as luzes se apagam. Segundo, quando retornam, o relicário está aberto e vazio. Terceiro, nosso anfitrião está morto. Agora, uma dessas coisas causa a outra, ou temos aqui 2 crimes que simplesmente dançam juntos por acaso? Ninguém falou. O fogo crepitava suavemente, e uma tora estalava baixinho. Poirot continuou. Dr. Heath, o senhor disse que a morte foi instantânea? Sim, sim, respondeu o médico. Ele desmaiou como se tivesse sido atingido por um choque, ou talvez por uma parada cardíaca súbita. Mas sua cor mudou estranhamente, azulada, não pálida. Os olhos de Poirot brilharam. Ah, azulado! Que cor interessante, doutor. Uma que sugere falta de ar, não é? Algo comprimido. Talvez um veneno do tipo que interrompe a respiração em vez do coração? O Dr. Heath franziu a testa. Possível, claro, mas não encontrei nenhuma evidência. Nenhum ferimento, nenhum resíduo, nenhum cheiro. Poirot assentiu pensativo. E, no entanto, disse ele suavemente, o cheiro que Hastings notou. O leve odor de ferro frio. Talvez não fosse mera imaginação. Ele se virou para mim. Mon ami, descreva-o novamente, exatamente. Era metálico, afiado, como se alguém tivesse aberto uma caixa de ferramentas. Ou sangue em pedra fria. Sim, murmurou Poirot com o olhar agora desfocado, voltado para dentro. Ferro, aço, sangue, é uma nota que não pertence a uma casa de refinamento. Curioso mesmo. Madame Orlova se mexeu. Monsieur Poirot, disse ela com um sotaque rico e deliberado. Talvez o senhor ache que a relíquia em si era perigosa. Já a toquei em muitos lugares onde coisas antigas eram guardadas, ícones, ossos, relíquias, e vi o que elas fazem com aqueles que acreditam demais nelas. Poirot deu um leve sorriso. Perigoso, talvez, mas não no sentido sobrenatural, madame. Não, o perigo está no que os homens fazem por crença, ou por lucro. Veja bem, seja sagrado ou falso, tal objeto desperta paixão.
E onde há paixão, há motivo. Lord Peregrine bufou. Lucro, talvez. Ravenscroft tinha orgulho de suas aquisições, orgulhoso e reservado. Mas dificilmente morreria por elas. Se quer saber a minha opinião, a coisa foi roubada por algum servo ou comerciante com dedos pegajosos. Poirot virou-se para ele com uma leve inclinação de cabeça. Então é curioso, não é, milord, que o relicário tenha sido aberto em uma sala cheia de gente? Um ladrão entre criados rouba discretamente. Um ladrão entre cavalheiros rouba com ousadia. Vou me lembrar disso. Lady Octavia levantou-se de repente, tremendo. Monsieur Poirot, este interrogatório. Precisa esperar. Meu marido jaz logo além daquela porta. Não suporto essa conversa de roubo e veneno. Poirot se levantou e fez uma leve reverência. Madame, peço desculpas. A tristeza precisa ter seu espaço. Mas acredite, entender a maneira como ele morreu é a única maneira de honrá-lo. Ela hesitou, dividida entre o decoro e a exaustão, e então se sentou novamente, pressionando um lenço contra os lábios. Iris Vale, até então silenciosa, aproximou-se dela e murmurou algo inaudível. O gesto pareceu instintivo, mas os olhos de Poirot se voltaram para eles com interesse. Quando ele voltou a falar, seu tom era mais suave, persuasivo. Diga-me, Mademoiselle Iris, a senhora estava perto de Sir Alister quando as luzes se apagaram, não é? Eu estava perto do Dr. Heath, respondeu ela cuidadosamente. Mas acho que Sir Alister estava a poucos passos de mim. Ouvi-o falar, algo como quem está aí? Sai-se então o barulho de algo caindo. O olhar de Poirot se aguçou. Ah, se ele falou? Então ele viu, ou pensou ter visto, alguém se movendo no escuro. Esse é um detalhe valioso. Você reconheceu a voz a quem ele se dirigiu? Ela balançou a cabeça. Não. Eram muitas vozes ao mesmo tempo. Lord Peregrine riu baixinho. No escuro, as pessoas imaginam qualquer coisa. Ouso dizer que Ravenscroft tropeçou no próprio relicário. Não, meu senhor, respondeu Poirot calmamente. Homens de hábito não tropeçam. São interrompidos. As palavras "quem está aí" são palavras de reconhecimento ou de medo. O vento uivou repentinamente através de uma chaminé e a chama tremulou. Poirot esperou até que o ruído diminuísse e então continuou em tom mais baixo. A outra coisa, o relógio. Ele para em 12:17. Uma coincidência? Talvez, mas acho que não. Por que um relógio para? Porque é mexido ou porque testemunha demais? De qualquer forma, ele fala. Ele foi até a janela onde o reflexo da luz da lareira refletia o brilho da chuva lá fora. Sua silhueta parecia pequena, mas completamente imóvel, como uma figura colocada deliberadamente sobre um tabuleiro de xadrez. Em breve teremos a polícia, mas eles procurarão impressões digitais e pegadas lá, a desordem da terra. Eu, em vez disso, procuro a ordem da mente. O ladrão, o assassino, se de fato são a mesma pessoa, cometeram um erro esta noite. Um pequeno erro, mas fatal. A pista já está nesta sala. Ele se virou para nós com os olhos brilhando de convicção. Quando as luzes se apagaram, cada um de vocês fez uma coisa, algo tão natural que nem se lembram. No entanto, essa ação, Mon ami Hastings, nos dirá quem está entre os convidados da meia-noite. Ele fez uma pausa. Farei perguntas, cada uma simples. Não desejo álibis, apenas memórias. Começaremos por aí. E antes do amanhecer, prometo, a mansão de Ravenscroft estará novamente em ordem. E enquanto ele dizia isso, o grande relógio no corredor deu um único e ecoante toque, 1 hora, como um batimento cardíaco, retornando a um corpo que ainda não havia aprendido que estava morto. O carrilhão solitário do relógio desapareceu no silêncio que se seguiu à declaração silenciosa de Poirot. A sala pareceu prender a respiração, como se a própria casa se esforçasse para se lembrar do que cada pessoa fizera naquela breve e terrível escuridão. Poirot permaneceu imóvel diante da lareira, com a cabeça ligeiramente inclinada, os dedos pousados levemente no queixo. As chamas lançavam pequenas sombras em seu rosto,
refletindo-se em seus sapatos imaculados e nas argolas prateadas de seu punho. Era um silêncio de mensuração, não de pausa. Cada segundo eu sabia. Estava sendo registrado naquela mente extraordinária. Ele começou suavemente, virando-se primeiro para o médico. Monsieur Heath, quando as luzes falharam, o que o senhor fez? O Dr. Heath hesitou, esfregando as têmporas como se estivesse forçando a lembrança a tomar forma. Eu acho que peguei minha lanterna de bolso. É um hábito. Eu sempre carrego uma. Mas antes que eu pudesse ligá-la, ouvi a voz de Sir Alister. Ele parecia assustado, não assustado, apenas surpreso. Então veio o estrondo. Quando encontrei o interruptor, ele já havia caído. Poirot assentiu. E você não viu ninguém se mexer? Ninguém em quem eu pudesse jurar. Houve confusão, naturalmente. Poirot inclinou a cabeça em sinal de compreensão, e então se virou para Lady Octavia. E a senhora, madame? Suas mãos pálidas tremulavam como mariposas presas. Acho que gritei. A escuridão repentina me assustou. Senti alguém roçar em mim, mas foi rápido demais para saber quem. Então ouvi Alister cair e alguém ofegar. Talvez a senhorita Vale, não me lembro. A voz de Iris Vale soou clara e serena. Eu não ofeguei, Lady Octavia. Eu estava segurando o encosto de uma cadeira, tentando ficar parada. Senti alguém passar atrás de mim. O ar se moveu. Estava perto. Mas eu não conseguia dizer se era um homem ou uma mulher. Os olhos de Poirot se voltaram para ela com aprovação. Você observa mesmo no escuro? Isso é bom. Você sentiu o movimento. Veio da porta ou do suporte onde o relicário estava colocado. Da porta, eu acho. Ela respondeu após uma pausa. Em direção ao relicário. Poirot assentiu levemente. Então, o ladrão se moveu em direção ao tesouro, não para longe dele. Interessante. Lord Peregrine deu uma risada rápida e alta demais. Você está tecendo teias de aranha, Poirot. Qualquer um poderia ter passado por cima de qualquer outro. Estávamos todos tão perto que dava para bater cotovelos. Eu mal me mexi, exceto para proteger minha bebida. Poirot olhou para ele com simpatia. E, no entanto, Monseigneur, quando as luzes voltaram, seu copo estava vazio. O nobre piscou. Bem, sim, terminei depois, é claro. Disse Poirot sorrindo. Depois. Talvez a gente esqueça essas coisas em estado de choque. Não é nada. Ele se virou para Madame Orlova, que permanecia imóvel, com os dedos longos entrelaçados frouxamente no colo. E a senhora, madame? O que percebeu? Os olhos dela, escuros e reflexivos, encontraram os dele sem medo. Ouviu o relógio começar a soar. Depois escuridão. Fiquei imóvel. O ar tinha um cheiro estranho, como metal. Alguém expirou bruscamente perto de mim. Então, quando as luzes voltaram, Sir Alister estava no chão e o relicário sumiu. Sim, sumiram, repetiu Poirot baixinho. Mas não para longe. Ladrões que roubam sob vigilância se escondem. Não fogem. E, no entanto, não procuramos em lugar nenhum. A polícia virá, revistará e não encontrará nada, porque o objeto roubado ainda não desapareceu desta casa. Lady Octavia estremeceu. Você acha que ainda está aqui? Poirot ergueu um dedo. Não pense, madame, saiba. O relicário ainda está na mansão Ravenscroft. Um murmúrio percorreu a sala. A senhorita Kettle fez o sinal da cruz e murmurou. Então que Deus ajude quem o pegou. Poirot a ignorou e continuou suavemente, quase como uma conversa. É curioso, não é? O ladrão escolhe o momento da escuridão. Uma escuridão planejada, talvez. O acendimento das luzes. A hora exata. O relógio para as 12h17. Mas a energia elétrica acaba à meia-noite. As duas coisas, elas se comunicam. Ele caminhou lentamente até a janela, contemplando a escuridão encharcada lá fora. Devemos perguntar. Quem controla a luz e quem controla o tempo? O interruptor das luzes fica perto da porta. E o relógio, quem dá corda nele? Pember pigarreou, inquieto. Eu dou corda nos relógios, Sr. Poirot, todo domingo à noite. O da galeria funciona perfeitamente.
Nunca parou antes desta noite. Poirot virou-se bruscamente. Nunca? Nenhuma vez sequer? Não, senhor. Ele está com a hora certa há anos. Os olhos de Poirot brilharam. Então, meu caro Sr. Pember, a mão que o deteve esta noite foi deliberada. Não falhou. Foi silenciada. Houve uma onda de inquietação. Poirot recuou para perto da lareira, com a voz calma, mas insistente. Um homem morre no momento em que seu bem mais precioso desaparece, e um relógio para 17 minutos depois da hora marcada. Isso não é acidente. Alguém queria marcar uma fronteira entre o passado e o que deve ser ocultado. Vi a mão de Lady Octavia tremer, e Iris Vale lançou-lhe um olhar rápido antes de desviar o olhar. Poirot também viu, é claro. Ele não deixa escapar nada. Agora, disse ele, não vamos acusar, ainda não. Mas vamos verificar. Sr. Pember, mostre-me a galeria mais uma vez. Os outros, fiquem onde estão. Hastings, você nos acompanhará. Ao entrarmos no corredor, o ar pareceu mais frio, mais denso. As luzes da passagem projetavam nossas sombras longas e finas ao longo das paredes de madeira. Pember caminhava à frente, rígido, com Poirot logo atrás, sua bengala batendo levemente no ritmo de seus pensamentos. Na galeria, a cena permanecia exatamente como antes. O suporte, o caixão aberto, o ar pesado de algo interrompido no meio da frase. Poirot foi primeiro até o relógio. Seus dedos percorreram delicadamente a borda de latão. Depois pararam no mostrador. Veja aqui, Hastings, murmurou. Os ponteiros não estão apenas parados. Eles foram girados para trás exatamente assim, meio minuto contra a resistência. Alguém quis parar o tempo. Exatamente. Ele deu um passo para trás, estreitando os olhos. E aqui no mármore, o que você vê? Abaixei-me. Perto do pedestal, tênue, mas nítida à luz das velas, havia uma pequena mancha, não exatamente uma impressão digital, mais parecida com uma lua crescente, levemente avermelhada, metálica. Poirot deu um leve sorriso. Ah, mon ami! O cheiro de ferro. Ele volta. Nosso ladrão é descuidado, mas humano. E essa sempre é a ruína deles. Atrás de nós, em algum lugar no fundo da casa, uma tábua do assoalho rangeu. Poirot se endireitou atenta. Ouviu isso, Hastings? Alguém que prefere o escuro se move de novo. Os convidados da meia-noite estão inquietos. Poirot ergueu a vela, a chama suave tremendo como se soubesse que queimava na presença de algo observando. O som daquela tábua rangendo ecoou novamente, em algum lugar além do arco, em direção ao corredor leste que levava aos aposentos dos criados, e, por fim, à escada dos fundos. Pember virou a cabeça bruscamente, o rosto pálido. É só Finte, talvez, murmurou. Os funcionários estão inquietos desde... Não, monsieur, interrompeu Poirot com a voz calma e precisa. Aquele passo não era de alguém que anda abertamente. Era o som furtivo, de alguém que conhece a casa e deseja evitar ser visto. Ele abaixou a vela, a pequena chama agora firme, refletida em seus olhos escuros. Diga-me, a ala leste, ela fica diretamente contígua à galeria? Sim, disse Pember rapidamente. Embora a passagem de ligação seja raramente usada, ela leva pela antiga biblioteca e desce até a adega. Sir Alistair preferia que aquela ala ficasse fechada no inverno. Era muito fria, ele disse. Poirot assentiu, ouvindo, mas seu olhar estava fixo no pedestal de mármore onde o relicário estivera. Inclinou-se para a frente, inspecionando a leve mancha que havíamos encontrado. Com a luz da vela tão próxima, a mancha avermelhada brilhava inconfundivelmente. Hastings, disse ele suavemente, observe como a marca se curva, em forma de meia-lua. Não é uma impressão digital, mas a pressão de um anel, talvez com algum vestígio deixado para trás. Inclinei-me para olhar mais de perto. A ideia me pareceu possível. A marca era estreita, como se pressionada por metal em vez de pele. Poirot tirou um pequeno lenço do bolso e, com delicada precisão, pressionou a ponta contra a marca. Guardaremos isto,
Pode falar mais tarde. Dobrou o lenço cuidadosamente, guardou-o no casaco e virou-se para Pember. Agora, monsieur, tenha a gentileza de trazer uma lamparina. A luz das velas engana os olhos. E diga-me, onde fica o interruptor desta parte da casa? Pember apontou para a parede mais distante. Ali, perto da entrada da biblioteca. Mas o fusível... Bem, quando a queda ocorreu, eu presumi... Você presumiu, concluiu Poirot gentilmente, que era a tempestade. Mas não, meu amigo. A escuridão não foi acidental. Alguém a usou. Aproximamo-nos da parede e Pember, tateando um pouco, acionou o interruptor de latão. A luz piscou uma vez, 2 vezes e então brilhou fixamente pela galeria. O ar parecia diferente sob sua claridade. Menos assombrado, mais revelador. O olhar de Poirot percorreu o carpete, os cantos, os painéis inferiores da porta. Ele se ajoelhou de repente, passando a ponta do dedo pela borda do rodapé. Poeira levantada, murmurou. Só aqui, perto do corredor. E veja, o leve raspar de uma bota, talvez tamanho 38 com salto fino. Você consegue perceber tudo isso só por uma mancha? Perguntei incrédula. Poirot deu um leve sorriso. Não tudo, Hastings, mas o suficiente. O resto, deixaremos a imaginação, sempre guiada pela razão, fornecer. Venha, vamos segui-lo. Ele se dirigiu à pequena porta que dava para a biblioteca, abriu-a com cuidado, e o ar viciado do outro lado da sala se dissipou como um suspiro. O cômodo lá dentro era forrado de prateleiras escuras carregadas com um cheiro de papel velho e poeira. Nossos passos ecoavam no piso de parquet. De algum lugar distante, vinha o leve e rítmico gotejar da água. Chuva infiltrando-se pela velha alvenaria. Poirot estendeu a vela para a frente. Ah, que curioso! Um quarto fechado para o inverno, não é? Mas veja só, a lareira foi usada recentemente. As cinzas não esfriam por muito tempo. De fato, a lareira exibia leves traços de calor, como se alguém tivesse acendido uma fogueira apenas algumas horas antes. Ao lado, havia um punhado de cinzas espalhadas e, entre elas, algo pequeno e metálico que refletiu a luz. Poirot abaixou-se rapidamente, fechando os dedos em volta daquilo. Olá, Hastings, disse ele, erguendo-a. Uma chave, delicada, antiga, e na maçaneta uma gravura. R.M. Ravenscroft Manor. É a chave de algum armário interno, eu acho. A voz de Pember tremeu. Isso é... Sir Alister guardava um pequeno baú em seu escritório marcado da mesma forma. Ele disse que guardava documentos particulares. Ninguém tinha acesso além dele. Poirot arqueou as sobrancelhas. E, no entanto, monsieur, aqui está a chave, lançada sobre as cinzas de uma fogueira secreta. O que isso sugere? Que alguém pegou, eu disse, para abrir o baú e queimou tudo o que encontrou. Muito bem, Hastings, murmurou Poirot em tom de aprovação. Exatamente. Mas note que eles não guardaram a chave. Isso significa que o propósito do baú já era. O companheiro do crime, talvez. Uma rajada de vento sacudiu a janela e a vela quase se apagou. Nós dois nos viramos bruscamente. Atrás de nós, a porta da galeria estava entreaberta. Pember havia recuado um passo, com uma expressão indecifrável. Poirot olhou-o atentamente. — O senhor está inquieto, monsieur. — Eu estou com frio, disse Pember, rápido demais. — E nervoso. — Juro que não sei de nada disso. Poirot não disse nada por um instante. Então, com aquela gentileza que sempre me pareceu mais perigosa que a raiva, respondeu: — Veremos. Mas a verdade é que ela tem um jeito de se esgueirar por portas trancadas. Não importa como se tranque. Retornamos até a galeria, fechando a porta da biblioteca atrás de nós. Ao sairmos, um movimento chamou minha atenção. Alguém descendo a escada principal. Era Iris Vale, com o rosto fantasmagoricamente pálido na penumbra. — Senhor Poirot, disse ela suavemente. Lady Octavia desmaiou. A doutora Heath está cuidando dela. Mas ela pergunta pelo senhor. Ela diz que precisa falar com o senhor imediatamente.
Poirot curvou-se levemente, com uma expressão indecifrável. Mostre o caminho, mademoiselle. Enquanto a seguíamos pelo corredor, Poirot murmurou baixinho para mim. Viu, Hastings? A corrente aperta. O relicário, o relógio parado, a chave nas cinzas, todos são peças do mesmo desenho. E agora a madame que chora em voz alta demais quer falar. Quando uma mulher insiste em confessar, nunca é a verdade que ela pretende revelar, mas a verdade que ela deseja controlar. Chegamos à sala de estar mais uma vez. Lady Octavia estava reclinada na chaise-longue, com os olhos trêmulos e abertos, quando Poirot entrou. Ela fez um gesto fraco para que ele se aproximasse. Monsieur Poirot, sussurrou com a voz trêmula entre culpa e medo. Há algo que preciso lhe contar. Sobre o relicário, sobre meu marido. Poirot inclinou-se ligeiramente, um tênue vislumbre de triunfo iluminando seus olhos. Sim, madame, disse ele suavemente. É hora de falarmos sobre o segredo que começou muito antes desta noite. A voz de Lady Octavia vacilou como a chama de uma vela prestes a se apagar. Sua mão pálida e elegante agarrou a manga de Poirot como se suas palavras pudessem perder o equilíbrio sem a segurança de sua compostura. A sala silenciara. Até o fogo parecia queimar mais suavemente, ciente da confissão prestes a se desenrolar. Iris estava por perto com uma expressão indecifrável, meio guardiã, meio testemunha, enquanto Lord Peregrine se inclinava na porta, o rosto composto pela insolência preguiçosa de alguém determinado a não se impressionar. Meu marido, começou Lady Octavia, cada sílaba forçada a sair dos lábios trêmulos, não era tão devoto da virtude quanto aparentava. O relicário, a suposta relíquia da Vera Cruz, nunca foi comprado em Florença, como ele alegava. Veio de Paris, ele o adquiriu por meios questionáveis. Poirot assentiu gentilmente, insistindo para que ela continuasse. Questionável, madame? A senhora quer dizer ilegal, talvez? Seu olhar se voltou para Iris e depois voltou. Não foi roubado, não, mas obtido por meio de fraude. Ele convenceu um colecionador, um homem chamado Fournier, de que a peça era falsificada, comprou-a por uma fração do seu valor e depois descobriu que, provavelmente, era genuína. Quando Fournier descobriu a verdade, ficou furioso. Ameaçou expor meu marido. Mas Alistair riu. Ele me disse que o homem jamais ousaria, que tinha cartas provando que os negócios de Fournier eram duvidosos. Mesmo assim, durante semanas, Alistair recebeu cartas estranhas, anônimas, acusando-o de sacrilégio, alertando que a relíquia lhe traria a ruína. Poirot semicerrou os olhos. Ah, então houve avisos, e mesmo assim ele insistiu em exibi-lo esta noite, diante de testemunhas. Vaidade, talvez? Lágrimas brotaram nos olhos de Lady Octavia. Ele se considerava intocável, mas estivera nervoso a noite toda. Disse-me menos de 1 hora antes da meia-noite que alguém lhe enviara uma última mensagem. Dizia apenas, às 12 horas você verá a justiça ser feita. Houve um murmúrio na sala. A voz de Poirot cortou-o como seda. A senhora viu este bilhete? Sim, ele queimou na lareira do escritório. Disse que era bobagem, mas eu vi as mãos dele, mas como elas tremiam. Poirot trocou um olhar com Hastings. Ambos pensamos nas cinzas na biblioteca. E quem sabia disso? Ninguém, ela sussurrou. Pelo menos, eu pensava que ninguém, mas talvez Pember soubesse. Ele cuidava da correspondência do meu marido. Ao ouvir seu nome, a secretária enrijeceu-se. Lady Octavia, eu lhe asseguro. Poirot ergueu a mão, silenciando-o sem dizer uma palavra. Voltaremos a isso, monsieur. Por enquanto, vamos ficar com o que sabemos. O bilhete prometia justiça. O relógio para em 12:17, depois da morte, depois do roubo. Por que 17 minutos, madame? Essa hora teve algum significado para o seu marido? Ela franziu a testa. Não que eu me lembre, mas ele era supersticioso com o tempo. Costumava dizer que nada de bom acontecia depois da meia-noite. Talvez o relógio...
Era para marcar quando a punição estivesse completa, concluiu Poirot calmamente. Sim, uma mente teatral escolheria tal simbolismo. Ele se virou de repente para o fogo, seu reflexo tremeluzindo no vidro sobre a lareira. Então o relicário foi roubado, o dono morto e sua culpa talvez vingada. Mas a vingança por si só não explica o método. Temos veneno, ou medo disfarçado de veneno. A relíquia desaparecendo sob o manto da escuridão. Uma chave queimada, um relógio parado e uma ameaça cumprida. Há neste projeto precisão e paixão. Os dois raramente compartilham uma casa, a menos que a mente por trás dele seja notável. A sala pareceu se apertar com suas palavras. O Dr. Heath tossiu baixinho. Você acredita então que isso foi planejado, não um acidente de insuficiência cardíaca? Poirot deu um leve sorriso. Meu caro doutor, quando vejo uma morte coincidir com um roubo e uma profecia, não grito acidente. Grito desígnio. Ele caminhou em uma curta fila diante da lareira com as mãos cruzadas atrás das costas. Agora, quem se beneficia? A própria relíquia, segurada por uma grande quantia. A propriedade talvez endividada? O rosto de Lady Octavia ficou rígido. Você está insinuando... Poirot ergueu a mão novamente, tranquilizando-a. Não estou insinuando nada, madame. Apenas pergunto. A fortuna do seu marido estava segura? Pember respondeu com relutância. Não totalmente, senhor. Houve dificuldades. Ele havia especulado muito com o transporte marítimo. Se tivesse vivido para concluir a venda do relicário, o lucro teria amenizado a situação. Mas morto, suas dívidas são complicadas. Os olhos de Poirot se voltaram para ele. Complicado mesmo. A linha entre a ruína financeira e a salvação costuma ser medida em minutos, talvez 17. Antes que alguém pudesse responder, Finch apareceu na porta com uma expressão grave. Com licença, senhor. O policial chegou de Maidenhead. Diz que o inspetor Wills está a caminho. Mas as estradas ainda estão quase intransitáveis. Ele pergunta se o senhor pode assumir o comando enquanto isso. Poirot inclinou a cabeça com silenciosa satisfação. Mas é claro, o bom inspetor encontrará tudo. Arranjado. Ele fez um gesto em minha direção. Hastings, acompanhe Finch e leve o guarda até a galeria. Gostaria que ele verificasse se nada foi mexido. Enquanto isso, fico aqui com nossos amigos, pois acho que Lady Octavia não nos contou toda a verdade. Seus olhos se arregalaram, assustados. Eu já te contei tudo o que sei. Não, madame, disse Poirot gentilmente. A senhora me disse no que acredita. Há uma diferença. Saí da sala conforme ordenado, o murmúrio de vozes desaparecendo atrás de mim. O corredor parecia pulsar com os ecos da tempestade. Quando Finch e eu nos aproximamos da galeria, avistei a lanterna do guarda à minha frente, um cone amarelo fosco balançando no chão de pedra. Ele era um homem sólido, com o ar de alguém desacostumado a mistérios além de fechaduras quebradas. Boa noite, senhor, disse ele, saudando-o brevemente. Um assunto estranho aqui. Morte súbita e bugigangas sagradas roubadas, não é? Assenti sério. E ainda mais estranho, talvez antes do fim da noite. Ele resmungou, inspecionando a galeria. Tudo quieto agora. Mas se quer saber, o ladrão ainda está lá dentro. Ninguém conseguiria sair com esta tempestade. Suas palavras ecoaram exatamente as de Poirot, e enquanto eu olhava pelo longo corredor, em direção às janelas fechadas, quase pude imaginar a verdade rastejando em algum lugar atrás daquelas paredes, silenciosa, paciente, esperando sua vez de falar. De volta à sala de estar, a voz de Poirot ecoava baixa e comedida. Madame, dizia ele, seu marido temia ser descoberto, mas talvez não tenha sido por Fournier nem pela lei. Não. Acho que foi por alguém muito mais próximo. Os lábios de Lady Octavia se entreabriram silenciosamente, seus olhos se lançando em direção a Iris, antes de retornarem ao olhar fixo de Poirot. O silêncio que se seguiu foi cortante como vidro. Em algum lugar distante, o relógio no salão principal começou a soar a 30 e naquele badalar ritmado, senti a próxima revelação se aproximando.
passo a passo, tão inevitável quanto o amanhecer. A expressão de Lady Octavia congelou diante das palavras de Poirot, sua boca tremendo de uma forma que traía medo e fúria. Por um longo momento, ela não disse nada, mas seus dedos torceram o lenço em seu colo com uma violência silenciosa. Poirot não a pressionou. Ele simplesmente esperou, sua imobilidade mais pesada que a acusação. A chuva lá fora se suavizou em um tamborilar, e no silêncio, o fogo crepitou com um chiado agudo que a fez estremecer. Finalmente, sua compostura se rompeu. Mais perto de casa, sussurrou ela. O que quer dizer com isso, Monsieur Poirot? Ele inclinou a cabeça gentilmente. Quero dizer, madame, que ameaças como as que seu marido recebeu raramente são obra de estranhos. Cartas anônimas podem vir de longe, mas ódio, culpa e vingança são coisas de casa. Lord Peregrine deu uma risada suave, embora soasse falsa. Você fala como se isso fosse um melodrama doméstico, Poirot. Pelo amor de Deus, Alistair foi atingido por um infortúnio, talvez veneno, talvez medo, mas certamente não nas mãos de sua própria família. Poirot se virou para ele com um pequeno sorriso, quase de pena. Meu senhor, na minha experiência, as famílias são o solo em que o assassinato cresce mais facilmente. Mata-se por herança, por amor, por orgulho, pelo direito de respirar livremente novamente. O senhor talvez não conheça esta casa tão bem quanto pensa. Peregrine se irritou, mas conteve a língua. Iris Vale, ainda parada perto da janela, falou baixinho. Você acha que alguém aqui, alguém entre nós, o matou deliberadamente? Poirot a observou pensativamente. Mademoiselle, eu ainda não penso. Eu observo. E o que observo me diz que Sir Alistair era um homem que controlava tudo e todos ao seu redor. Tais homens inspiram obediência, sim, mas também ressentimento. Lady Octavia emitiu um pequeno som, algo entre um suspiro e um soluço. Ele era difícil, admitiu, mas não cruel. Ah, disse Poirot, talvez não para a senhora, madame, mas para os outros? Para a secretária dele, para a sua pupila, para o seu médico, para aqueles que viviam sob a sua sombra. O controle, mesmo que bem intencionado, pode se tornar tirania. Virou-se para Pember. Diga-me, monsieur, como esteve o seu patrão nas últimas semanas? Satisfeito, inquieto? Os olhos de Pember se voltaram para a porta, como se a esperança de escapar estivesse ali. Ele estava inquieto, Sr. Poirot. Mudou o testamento 2 vezes este mês, uma para incluir a doação para a escola da aldeia e outra para deixar certos legados, menores. Ele estava inquieto, sim, embora pouco me tenha falado sobre a causa. Ele removeu alguém do testamento? Perguntou Poirot calmamente. Pember hesitou a pausa condenatória em sua brevidade. Sim, ele fez isso. A parte da senhorita Vale foi reduzida. Ela ainda receberia um fundo, mas menos do que antes. Iris se virou bruscamente. Eu não sabia disso. Nem, murmurou Poirot. Ele queria que você fizesse isso. Uma coisa curiosa. Alterar tais documentos sem aviso prévio. Talvez ele temesse ressentimento, ou talvez esperasse viver o suficiente para se explicar. Ela manteve a compostura, mas seus olhos brilharam com algo momentâneo. Raiva ou mágoa, era difícil dizer. Eu não tinha motivo para machucá-lo, disse ela, com o tom firme, porém intenso. Ele me criou como sua pupila, sim, mas eu não sou uma criança gananciosa, Monsieur Poirot. Poirot inclinou a cabeça. De fato, não é, mas gratidão não é uma emoção natural. Ela precisa ser sustentada. Amor misturado com dependência. Ah, essa é uma combinação perigosa. Antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu e voltei com o policial, que acenou desajeitadamente para os convidados reunidos. Poirot o cumprimentou cortesmente e gesticulou para que ele esperasse perto da porta. O senhor terá seu relatório em breve, policial. Por enquanto, paciência. Prefiro interrogar minhas testemunhas enquanto suas memórias ainda estão vivas. Ele se virou para Lady Octavia. A senhora disse que seu marido recebeu uma mensagem final. Aos 12 anos você verá a justiça ser feita.
E, no entanto, madame, acho que a senhora sabe que este não foi o primeiro aviso desse tipo. Seus lábios se separaram. Eu acho... Não, interrompeu Poirot gentilmente. Não precisa mentir. Houve outros. Coisas pequenas. Uma figura avistada no terreno, talvez. Um som do lado de fora da sua janela. Uma carta destruída antes que alguém pudesse lê-la. Ela estremeceu visivelmente. Como você sabe disso? Porque, disse Poirot suavemente, a senhora viveu com medo por algumas semanas e, no entanto, não contou a ninguém. Uma mulher que guarda segredos prefere suportar o medo à exposição. Está escrito em seus olhos, madame. O medo não é do que aconteceu esta noite. É do que pode vir à tona por causa disso. Sua compostura se desfez completamente. Ele estava sendo chantageado, gritou ela. Aliás, dizem. Mas não pelo homem de Paris, alguém daqui, alguém que conhecia a história do relicário e ameaçou contar à polícia que ele foi contrabandeado pela fronteira sem declaração. Ele pagou, 1, 2 vezes e depois recusou. Disse que preferia morrer a ser intimidado novamente. O olhar de Poirot se aguçou. Quem fez essas ameaças? Eu nunca vi, ela sussurrou. As cartas chegavam à mão. Sempre passavam por baixo da porta. E uma vez, ele disse que achou que reconhecia a letra, mas não quis dizer de quem. Apenas que ela era parecida com a minha. A expressão de Poirot era indecifrável. E a senhora destruiu estas cartas? Ela assentiu, infeliz. Ele me fez queimar todos eles. Poirot deu um suspiro suave, o som de um homem decepcionado, mas não surpreso. Então precisamos encontrar o que resta das cinzas deles. O papel tem um jeito de confessar mesmo depois da morte. Naquele momento, o policial tossiu. Com licença, senhor, disse ele sem jeito. Encontramos outra coisa. No corredor do lado de fora da galeria, escondida atrás de um painel. É uma luva, senhor. Uma luva de mulher. Poirot estendeu a mão. Posso? O guarda entregou-a. Poirot examinou-a delicadamente entre o polegar e o indicador. Uma luva de seda fina, cinza claro, levemente manchada em uma das pontas com algo escuro. Ele a segurou contra a luz, e seus olhos brilharam. Não era sangue, murmurou, mas óleo. De máquinas, talvez. Curioso, pois quem entre os nossos convidados tocou em tais coisas esta noite? Ele se virou para a companhia. E sua voz, embora suave, carregava o peso de uma ordem. Sugiro, mesdames et messieurs, que ninguém saia desta sala. A luva pode ser pequena, mas indica mãos muito capazes. E uma delas, uma delas, pertence a um assassino. A sala ficou em completo silêncio. O único som era o tic-tac lento do relógio sobre a lareira, constante e implacável, como se o próprio tempo esperasse que Poirot falasse novamente. O silêncio que se seguiu à declaração de Poirot pareceu engrossar o ar, carregado de expectativa e pavor. Todos os pares de olhos estavam fixos na pequena luva cinza em sua mão, cujo formato delicado se tornava quase sinistro sob a luz da lâmpada. A respiração de Lady Octavia era superficial. Iris Vale permanecia imóvel, os dedos agarrando o encosto de uma cadeira como se ela aprendesse a terra. Lord Peregrine se mexeu, inquieto, enquanto Pember parecia prestes a desmaiar sob o peso coletivo da suspeita. O olhar sombrio de Madame Orlova desviou-se brevemente para a luva e depois para o outro lado, com uma expressão indecifrável. Poirot examinou o objeto com cuidado cirúrgico, as pontas dos dedos mal roçando a superfície. Uma luva conta muitas histórias, murmurou. Em qual mão ela serviu, onde esteve, o que tocou? Esta, eu acho, tocou em óleo. Óleo de máquina, não fuligem de lâmpada. Há também uma leve impressão. Veja, Hastings, bem aqui, na costura interna. Um fio de ouro. Está vendo? Inclinei-me para mais perto. Era quase invisível. Um único fio brilhante preso entre os pontos. De bordado. A Suggery Poirot deu um leve sorriso. Talvez, ou de algo usado no pulso. Uma pulseira, talvez? Sim.
algo que deixasse um rastro de fio dourado. Uma dama elegante, mas que não passou a noite admirando o seu reflexo. Não, esta luva serviu. Embora delicadamente, ele se virou para o quarto com a voz baixa, mas autoritária. Uma pergunta simples, senhoras. Quem entre vocês perdeu uma luva esta noite? Ninguém falou. O fogo sibilou e se moveu. Os olhos de Poirot moveram-se lentamente de um rosto para outro, pousando finalmente em Madame Orlova. Madame, suas mãos, tão finas, tão expressivas, costumam estar enluvadas quando a senhora se apresenta? Ela arqueou uma sobrancelha. Nunca, Monsieur Poirot. A música exige o toque puro. Exatamente, disse ele suavemente. E, no entanto, mais cedo esta noite notei um par de luvas em sua cadeira, cinzas, não é? Sua expressão não vacilou. Sim, talvez. Posso ter deixado cair uma. Mas e daí? Músicos não são ladrões. O sorriso de Poirot era cortês, mas afiado. Não, de fato. Mas os artistas também têm temperamentos e segredos. Não tenhamos pressa. Veremos a quem a luva realmente pertence. Ele colocou a luva cuidadosamente sobre a lareira e cruzou as mãos atrás das costas. O óleo me intriga mais. Quem neste grupo refinado teria tocado em máquinas esta noite? Nenhum dos criados, eu acho. Eles não usariam luvas de seda. Mas talvez alguém tenha visitado o escritório mais cedo, onde ficam o cofre, o relógio e os fusíveis elétricos. Ao ouvir os fusíveis, Pember empalideceu. Que eu fui lá, senhor. Depois que as luzes falharam, fui verificar a fiação. Poirot virou-se bruscamente. Depois, o senhor, ou antes? Depois, é claro, gaguejou Pember. Ouvi Finch dizer que a queda de energia afetou apenas parte da casa. Pensei em ajudar. Poirot o observou por um instante, que pareceu se estender por uma eternidade. O senhor é um homem de ordem, Sr. Pember. Sua lealdade é conhecida. No entanto, pergunto-me, Sir Alistair confiava em si tão completamente quanto imagina? Pember engoliu em seco. Eu era secretária dele, não sua confidente. Ah, disse Poirot, mas às vezes o secretário sabe mais do que o mestre desejaria. Lady Octavia soltou um gemido suave. Este interrogatório é insuportável. Você fala de óleo, de luvas, de relógios e poeira. E, no entanto, meu marido jaz frio. Assassinado, você pensa, e somos deixadas nos acusando como vilões em uma peça. Os olhos de Poirot se suavizaram, mas seu tom permaneceu firme. Madame, eu entendo a sua dor. Mas esses detalhes, essas ninharias, eles são o padrão da verdade. Muitas vezes descobri que a menor mancha em uma luva pode revelar toda a história de uma alma. Ele levantou a luva novamente, girando-a para que a luz do abajur refletisse seu brilho tênue. Observe o corte no pulso, a costura. Feito sob medida, parisiense, não inglês. Lady Octavia, posso ver suas mãos? Ela hesitou. Depois estendeu-os. Eram finos, elegantes, minus. Você não vai usar anéis esta noite? Perguntou Poirot. Ela balançou a cabeça. Tirei-os depois do jantar. O peso... Me lembrou dele? Perguntou Poirot suavemente. Ela assentiu, com os olhos brilhando. Ele me deu quando nos casamos. Achei, depois da morte dele, indecente usá-los ainda quentes, tirados das mãos dele. Poirot curvou-se levemente. Um sentimento extremamente humano. Mas observei que o tamanho da sua luva seria menor que esta. Não a sua. Ele se virou para Iris Vale. E você, mademoiselle? Não usa nenhum? Perdi um dos meus na semana passada, disse ela calmamente. Marrom, não cinza. Pode perguntar ao Finch. Poirot não duvidou, mas seu olhar permaneceu nela por mais um momento, como se a resposta, embora verdadeira, escondesse algo adjacente à verdade. Lord Peregrine deu uma risada seca. Então vamos ficar aqui sentados até que todas as luvas do condado sejam encontradas? Ridículo! A polícia cuida disso amanhã de manhã. O bigode de Poirot se contraiu. Ah, meu senhor, mas se esperarmos pela manhã, perderemos a mais preciosa das pistas, o medo. Ele desaparece com o sono. E o nosso culpado
Se lhe for permitido descansar, ensaiará sua inocência com perfeição. Suas palavras silenciaram qualquer protesto. O policial se mexeu desajeitadamente, sem saber se admirava ou temia aquele detetive estrangeiro que comandava até o silêncio. Poirot voltou-se para a lareira, examinando a luva mais uma vez. Então, de repente, dirigiu-se à escrivaninha perto da janela. "Pember", disse ele, "você trouxe a correspondência da casa para cá hoje mais cedo?" "Sim, senhor." Sir Alister estava lendo suas cartas antes do jantar. Poirot abriu uma gaveta e tirou uma pequena pilha de envelopes amarrados com barbante. Examinou-os um por um, cantarolando baixinho, até chegar ao último. "Voilà", sussurrou. "A mão que escreveu este envelope é a mesma que escreveu as ameaças." Lady Octavia engasgou. "Mas como você sabe?" Poirot deu um leve sorriso. "Porque vi a impressão, tênue, mas inconfundível, de traços angulares, a mesma pressão, a mesma inclinação. É o trabalho de uma mão precisa e nervosa, acostumada a escrever relatórios." "Ah, sim, claro." Ele se virou para Pember, cujos lábios se entreabriram silenciosamente. "Monsieur, o senhor é leal, sim, mas a lealdade pode se distorcer quando encontra injustiça. O senhor viu a corrupção do seu patrão, a sua decepção e mesmo assim o serviu. Até esta noite. Diga-me, o senhor apagou as luzes, apreendeu o relicário e, como se diz, fez justiça." A voz de Pember saiu rouca. "Não, eu não fiz isso. Juro." Os olhos de Poirot brilharam, não de triunfo, mas de satisfação. Não acho que você o matou. Você é um homem muito medroso. Mas aquele que o matou, aquele que usou suas ações como camuflagem, está realmente muito perto." Ele olhou lentamente ao redor da sala, seu olhar pousando finalmente em alguém que o encarou sem pestanejar. A voz de Madame Orlova, baixa e musical, quebrou o silêncio. "Monsieur Poirot", disse ela quase gentilmente, "o senhor é inteligente, mas inteligência por si só não o ajudará. Alguns crimes não são da razão, são do destino." Os lábios de Poirot se curvaram. "Talvez, madame, mas o destino sempre deixa impressões digitais." A tempestade lá fora se intensificou novamente, sacudindo as janelas. Na luz bruxuleante, vi os olhos de Poirot se estreitarem. E naquele instante, eu soube. A próxima peça havia se encaixado. A chuva lá fora havia se transformado em uma garoa persistente, do tipo que parecia murmurar segredos contra as vidraças. Dentro da mansão Ravenscroft, cada sombra se estendia mais, e o ar estava denso com o medo silencioso de acusação. Poirot permaneceu completamente imóvel, o brilho mais tênue em seus olhos revelando que ele começara a enxergar o contorno invisível da verdade. Madame Orlova o encarou sem hesitar, sua postura intocada pela tensão que pairava como um peso físico no ambiente. Ela sorriu levemente, um gesto equilibrado em algum lugar entre o desafio e a tristeza. "O senhor fala em impressões digitais, Monsieur Poirot", disse ela em sua voz baixa e melódica, "mas as mãos do morto estão limpas. Talvez o senhor esteja caçando fantasmas." Poirot inclinou a cabeça levemente, quase em reconhecimento. "Ah, mas, madame, até fantasmas deixam rastros, se olharmos com atenção." "A senhora tem razão, no entanto. As mãos de Sir Alister estavam limpas, notavelmente limpas, considerando que ele havia puxado o véu do relicário momentos antes. Mãos limpas, punhos impecáveis e ainda assim o interior do relicário ostentava uma leve camada de folha de ouro. Então eu me pergunto, quem as limpou para ele? Os olhos dela brilharam. "Isso é um absurdo." "Não, madame. O absurdo, quando examinado, é apenas a verdade vestindo seu roupão." Poirot deu um passo à frente com a voz calma e ponderada. "A senhora se apresentou esta noite para os convidados de Sir Alister, não é? Chegou mais cedo com um convite especial. Eu fiz. E foi ele, não Lady Octavia, quem insistiu na sua presença." "Sim", ela disse suavemente com a expressão tensa. "Éramos conhecidos. Ele admirava meu trabalho.
Ah, de fato. Mas a admiração, creio eu, não foi o único motivo. Você conheceu Sir Alistair antes desta noite. Muitos anos atrás, talvez com outro nome. As cartas de Paris, o caso do relicário. Havia outra mulher envolvida naquele escândalo, não é mesmo? Uma artista que desapareceu quando as acusações começaram. Um leve tremor percorreu seu rosto, que logo se acalmou. O senhor tem imaginação, Monsieur Poirot. Poirot sorriu gentilmente. Sim, mas é disciplinado. Imagino apenas o que a lógica permite. E a lógica me diz que a senhora Madame conheceu Fournier, o homem a quem Sir Alistair enganou. A senhora era próxima dele, talvez até sua parceira nos negócios, ou sentimental. Quando Fournier foi arruinado e morreu em desgraça, a senhora desapareceu. Esta noite a senhora retornou trazendo sua música e sua vingança. Suspiros percorreram a sala. Lady Octavia pressionou a mão contra o peito. Os lábios de Iris Vale se entreabriram em descrença. Lord Peregrine murmurou um juramento. A expressão de Madame Orlova não mudou, mas suas mãos apoiadas nos joelhos cerraram-se com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Você sugere? Ela disse calmamente. Que eu matei esse homem por vingança pela ruína de outro? O olhar de Poirot suavizou-se. Não sugiro nada ainda. Estou apenas observando que o senhor, entre os presentes, era o único que tinha um motivo, tanto pessoal quanto poético, para ver Sir Alistair punido. O bilhete? Aos 12 anos você verá a justiça ser feita. É a letra de um artista. Dramático-teatral. Justiça e performance são gêmeas, não são? Sua voz tremia de raiva, embora controlada. E o relicário? Você acha que eu roubaria uma coisa dessas? Ah, murmurou Poirot. O relicário não foi roubado, madame. Foi removido. Pois veja bem. Acredito que estava vazio bem antes da meia-noite. As palavras caíram como pedras em água parada. Pember soltou um suspiro fraco. Vazio. Mas nós o vimos revelado. Poirot virou-se para ele. Vimos um relicário, sim, mas não necessariamente com a relíquia intacta. O roubo ocorreu antes, horas antes. A sala escura não era para roubar, mas para esconder que já havia sido tomada. O verdadeiro ato foi a morte de Sir Alistair, e isso, acredito, exigiu muito mais precisão. O Dr. Heath inclinou-se para a frente, seu interesse profissional momentaneamente eclipsando a decência. Quer dizer que ele foi envenenado antes das luzes se apagarem? Poirot assentiu lentamente. Exatamente. Um veneno retardado, talvez, ou um que exigisse movimento, excitação e um coração acelerado para fazer efeito. Nosso assassino é inteligente e paciente. Ele fez uma pausa, deixando as implicações se acomodarem. E eles precisavam da escuridão apenas para mascarar o colapso final. Nada mais. A voz de Lady Octavia, fraca, mas aguda, rompeu o silêncio. Então poderia ter sido qualquer um de nós. Todos bebemos o mesmo vinho. Comemos a mesma comida. Como pôde ter sido dado a ele sem que percebêssemos? O bigode de Poirot se contraiu. Ah, essa é a arte, madame. Não estava no vinho nem na comida. Estava no próprio relicário. Um veneno de contato, um que age através da pele. Quando ele o abriu, sua mão roçou a borda dourada. Pember pareceu horrorizado. Mas então, quem poderia ter lidado com isso por último? Os olhos de Poirot se voltaram inevitavelmente para Madame Orlova. A senhora, madame, estava sozinha na galeria esta tarde, não é? Ensaiando sua peça antes da noite. Fenty a viu. Seus olhos se arregalaram, um lampejo de pânico sob a compostura. Fui lá para praticar. A acústica estava ótima. Sir Alistair deu permissão. De fato, disse Poirot gentilmente. E naquele momento, com um pequeno frasco e mão firme, você preparou o cenário. Você depositou sobre o caixão a vingança que seu amante não conseguiu alcançar em vida. Mas você cometeu um erro. O relógio. O relógio? Ela sussurrou ainda com um tremor de desafio em sua voz. Sim. Você o interrompeu em 12:17, o ano do nascimento de Fournier. Um gesto sentimental, talvez, mas fatal. Isso me disse que o crime não foi de ganância,
mas de memória. Madame Orlova então se levantou, com os olhos brilhando de fúria e lágrimas. O senhor acha que entende o amor, Monsieur Poirot? Acha que a lógica pode explicar o que é perder tudo para a arrogância de um homem? Ele nos destruiu. Ele riu quando Fournier morreu. Escreveu para mim gabando-se de ter nos espancado. Então, sim, eu toquei no relicário. Fiz dele o castigo dele. Mas eu não queria que ele morresse. O rosto de Poirot suavizou-se. A sala prendeu a respiração. Mas ele morreu, madame. E essa é a crueldade da justiça. Ela nunca chega exatamente como se pretende. O policial avançou, hesitante, mas Poirot levantou a mão. Não, ainda não. Resta um último ato antes que a cortina caia. Ele se virou para Lady Octavia e Iris Vale, com o tom subitamente mais áspero. Porque Madame Orlova não é a única que buscou vingança esta noite. Há outra pessoa. Alguém que usou sua dor para seus próprios propósitos. O veneno pode tê-lo matado, sim, mas não causou a escuridão nem o roubo. Havia uma segunda mão em ação, e essa mão ainda está entre nós. A cor desapareceu do rosto de Lady Octavia. Os olhos de Iris Vale se voltaram para a porta, apenas para Poirot dizer suavemente: "Não se incomode, mademoiselle. Ninguém sairá desta casa até que eu tenha nomeado os dois, o vingador e o oportunista." Uma rajada de vento atingiu as janelas, e o fogo se apagou. Poirot permaneceu sob a luz trêmula, imaculado e inabalável, enquanto ao seu redor, culpados e inocentes respiravam o mesmo ar pesado de espera, pois a próxima revelação estava a apenas 1 segundo de distância. A sala parecia suspensa entre 2 respirações. O brilho da lareira tremeluzia nos rostos reunidos, transformando cada um deles num estudo de culpa, choque e algo mais profundo, medo do que Poirot ainda pudesse revelar. Madame Orlova afundara na cadeira, sua resistência esgotada, suas mãos tremendo agora que a verdade, por mais parcial que fosse, fora trazida à luz. Lady Octavia permanecia rígida como mármore, sua palidez anormalmente pálida contra o veludo do sofá, enquanto Iris Vale permanecia ligeiramente afastada, olhos baixos, sua expressão ilegível. A arrogância habitual de Lord Peregrine vacilou em um silêncio cauteloso, e Pember pairava perto da lareira, sua postura a de um homem que anseia por desaparecer. A tempestade lá fora continuava sua lenta retirada, mas dentro da mansão Ravenscroft o ar ainda estava denso, pesado, eletrizante de espera. Poirot deu um passo à frente, a voz comedida, suave como seda, mas com o sutil peso de uma ordem. Já estabelecemos muita coisa, meus amigos. Madame Orlova admite seu ato de vingança. O veneno administrado não por taça ou lâmina, mas pelo toque. No entanto, sabemos que ela não criou o caos que se seguiu. Ela não nos mergulhou na escuridão, nem removeu a relíquia. Essa foi outra mão. Uma que viu oportunidade onde viu retribuição. Ele se virou para os outros, seu olhar penetrante passando de rosto em rosto. Houve um segundo crime esta noite. Inteligente, oportunista e frio. Exigiu conhecimento da casa, do sistema elétrico, da localização do relicário e, acima de tudo, do momento certo. E eu me pergunto, quem entre nós tinha acesso e razão? A garganta de Pember se moveu, mas nenhum som saiu. Os nós dos dedos de Lady Octavia ficaram brancos enquanto ela agarrava o braço da cadeira. Iris Vale ergueu a cabeça ligeiramente, com uma compostura tão precisa que parecia praticada. Poirot continuou suavemente. As luzes se apagaram à meia-noite. Mas veja bem, Hastings, essas coisas não acontecem por acaso. Alguém mexeu na caixa de fusíveis. Um ato deliberado para cobrir a galeria de escuridão. Eu a inspecionei enquanto você estava fora, mon ami. Havia um fino resíduo de óleo de máquina, no interruptor. O mesmo óleo que mancha a luva. A respiração de Lady Octavia ficou presa de forma audível. Os olhos de Poirot, brilhantes e sem piscar, voltaram-se para ela. Madame, essa luva é sua.
Ela balançou a cabeça violentamente. Não, não. Você viu. Eles são grandes demais para mim. Eram de fato, disse Poirot gentilmente. Mas a luva estava esticada, sobre outra mão maior, mais áspera. Era emprestada. Você a emprestou talvez sem saber, mas ela carrega seu perfume por mais tênue que seja. No entanto, a mão que a usou para manusear máquinas não era sua. Ele se virou de repente, bruscamente, para Irisval. Mademoiselle, a senhora disse antes que sentiu alguém passar atrás de você, na escuridão, em direção ao relicário. A senhora disse a verdade, mas omitiu que sabia quem era. Seus olhos se arregalaram, um lampejo de pânico cruzou seu rosto antes que ela o dominasse. Isso é um absurdo. Eu não conseguia ver ninguém. O tom de Poirot era gentil, mas implacável. Dava para sentir o cheiro. Óleo de máquina, fraco, mas distinto. Estava na luva que você encontrou depois e escondeu atrás do painel no corredor. Eu não... Ela começou, mas as palavras falharam. Não, mademoiselle, disse Poirot suavemente. A senhora não pretendia esconder provas de assassinato. A senhora queria proteger alguém. Alguém que você amava. O homem que a criou, talvez. Não Sir Alistair, mas outro. Aquele que guiou sua vida após a morte de seus pais. O homem que serviu fielmente em silêncio. Sr. Pember. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Pember encarou Poirot, o rosto sem cor. Você não pode estar falando de... Eu só estava seguindo instruções. Verificando o fusível, como eu disse. De fato, você estava, respondeu Poirot. Mas da primeira vez não depois que as luzes se apagaram. Antes. Você as apagou à meia-noite, exatamente como planejado, para criar confusão. E nessa confusão, você pretendia levar o relicário. Não por lucro, mas por íris. Você queria destruir a relíquia para salvá-la de ser ligada ao homem que teria arruinado sua herança. Veja, mon cher Pember, encontrei os restos da relíquia na lareira do escritório. As cinzas de madeira, douramento e pergaminho. Você a queimou. Pember cambaleou como se tivesse sido atingido. Foi uma blasfêmia, disse ele num sussurro estrangulado. Uma fraude, uma maldição. Ele a fez viver sob aquele teto. A fez assistir enquanto ele comprava e vendia fé como uma mercadoria. Ela me contou como ele zombava da memória de sua mãe, como ele nunca a deixaria livre. Eu não queria fazer mal. Eu só queria acabar com o domínio dele. Poirot assentiu lentamente, quase com pesar. Você não pretendia matá-lo. Mas seu ato encobriu o crime de outra pessoa. O veneno de Madame Orlova o teria matado de qualquer maneira. Mas sua escuridão apressou isso, escondeu o momento da morte e permitiu que a suspeita se dissipasse. Você procurou destruir o pecado e, em vez disso, enterrou a verdade. A compostura de Iris se despedaçou. Ele fez isso por mim. Eu implorei para que não fizesse, mas ele achou que poderia me proteger. Eu não queria Alistair morto, só desaparecido. Ela se virou para Pember, com lágrimas nos olhos. Seu idiota, você não deveria ter... Poirot ergueu a mão gentilmente, silenciando-a. Haverá tempo para arrependimento, mademoiselle. E para confissão. Esta noite, o padrão precisa estar completo. Ele deu um passo para trás, observando a todos. A viúva em luto, o pupilo trêmulo, o músico arruinado, o secretário alquebrado. É sempre a mesma coisa, veja bem. O crime não nasce apenas da ganância, mas do orgulho, do medo, do amor desesperado. Um homem peca, outro vinga. Um terceiro esconde. E no final todos são presos pelo silêncio. Dizia-se que o relicário continha um fragmento da verdadeira cruz. Mas o que ele realmente continha era a vaidade de homens que acreditavam poder comprar a redenção. Lady Octavia agora chorava copiosamente, com os ombros tremendo. A expressão de Poirot se suavizou, embora suas palavras permanecessem firmes. Madame, a falsidade e a ambição de seu marido causaram esta tragédia. No entanto, creio que encontrará misericórdia ao saber que a justiça, embora imperfeita, foi feita.
Ele se virou para o policial, que estava paralisado na porta. O senhor levará o Sr. Pember e Madame Orlova sob custódia. Acredito que a coroa será clemente, pois nenhum dos dois agiu por crueldade. O verdadeiro vilão, infelizmente, já está além do julgamento. Enquanto o guarda os conduzia, os outros permaneceram em silêncio. Poirot olhou mais uma vez para a galeria escura além, onde o relógio ainda marcava 12:17. Foi até lá, roçou o mostrador com a ponta do dedo e disse baixinho: "O tempo, Hastings, é como a consciência. Pode ser parado, mas nunca escapado." Seguiu até o corredor. A chuva havia cessado, deixando apenas o silêncio da manhã. Poirot parou perto das grandes portas, ajeitando o chapéu com o olhar pensativo. "É curioso, mon ami", murmurou ele. "Todos buscaram salvar algo, honra, amor, fé, e ao fazê-lo destruíram tudo. Tal é a tragédia dos corações humanos. Mas pelo menos..." E aqui seu bigode tremeu levemente. A ordem foi restaurada ao caos. Ao entrarmos no frio úmido do amanhecer, a primeira luz fraca tocou a fachada de pedra da mansão, e pensei, só por um momento, que vi o tênue brilho da justiça pairando ali, tão delicado e fugaz quanto o pó de ouro sobre uma relíquia desaparecida. O amanhecer se aproximava suavemente da mansão Ravenscroft, transformando os gramados encharcados em névoa e banhando a casa grande com a calma pálida que se segue a uma tempestade. A carruagem do guarda havia partido, levando Madame Orlova e Pember em direção a seus destinos incertos. Lá dentro, um silêncio se instalara. Um silêncio não apenas sonoro, mas espiritual. A longa noite esvaziara o lugar de sua grandeza. Apenas o eco da confissão pairava nos corredores, misturado ao leve aroma de cera de vela e desespero. Poirot estava perto da janela, contemplando os jardins encharcados. Seu reflexo, limpo e composto como sempre, era um fantasma contra o vidro. Sentei-me ali perto, ainda me esforçando para organizar as revelações da noite em alguma ordem moral. As peças se encaixavam, sim, mas seu significado me deixava inquieto. Então acabou, eu disse baixinho. "Tudo isso." Poirot se virou ligeiramente com um sorriso débil nos lábios. "Acabou, mon ami. A vocês, ingleses, são tão ávidos por finais. Mas a vida... Eh bien, ela continua. E o passado sempre deixa sua poeira em nossos sapatos." Ele se virou da janela e começou a andar de um lado para o outro no tapete, com as mãos cruzadas atrás das costas. "O que vimos aqui não é um crime, mas 3. O ato de vingança de Madame Orlova, concebido em meio à dor, executado com maestria. A tentativa equivocada de redenção de Pember, nascida da lealdade, manchada pela mentira. E por baixo de ambos, a culpa silenciosa e persistente do próprio Sir Alistair, cuja arrogância tornou tal tragédia possível. Cada um, à sua maneira, buscou justiça, e cada um, como direi, tornou-se cego para o equilíbrio dela. Lady Octavia entrou então, pálida, mas serena, com o véu de luto projetando uma sombra sobre o rosto. Parou na soleira, como se não tivesse certeza se estava interferindo no julgamento. Poirot inclinou a cabeça cortesmente. "Madame", disse ele gentilmente, "você dormiu?" "Um pouco", ela respondeu. "Eu queria agradecer, Monsieur Poirot. É um consolo cruel, mas acho que eu precisava saber." A expressão de Poirot se suavizou. "A verdade, madame, raramente é gentil, mas é a única coisa que permite que a paz siga a morte." Ela apertou as mãos com força. Eu não conseguia enxergar o que ele havia se tornado. Eu sabia que havia segredos, mas preferi não olhar muito de perto. "Talvez eu seja tão culpada quanto eles." "Não", disse Poirot com firmeza. "Você é culpado apenas de amor e de medo." Os dois, quando unidos, criam um silêncio perigoso. Por um instante, sua compostura vacilou. O que será deles, Madame Orlova e Sr. Pember? Madame Orlova enfrentará o julgamento, mas a lei não é implacável. Pember, creio eu, sofrerá mais com o remorso do que qualquer sentença poderia proporcionar. E a senhorita Vale, ela viverá, embora a sombra desta noite a persiga.
Talvez, com o tempo, ela aprenda que o amor não pode prosperar em segredo. Lady Octavia assentiu levemente e se retirou, com passos lentos, o farfalhar do vestido desaparecendo no corredor. Poirot a observou partir e suspirou. Que elegância, Hastings! E, no entanto, tão frágil. Essas casas inglesas são como vasos de porcelana. Por fora, brilham com graça, mas por dentro as rachaduras finas. Ah, elas são profundas. Saímos juntos da sala de estar, caminhando pela galeria onde antes ficava o relicário. O pedestal permanecia vazio, um quadrado pálido de poeira marcando sua ausência. Lá fora, os primeiros raios de sol entravam pelas janelas altas, refletindo no piso de mármore como fogo frio. Poirot parou diante do grande relógio, ainda congelado em 12:17. Observou-o com a reverência que se dedica a uma lápide. Veja bem, Hastings, este relógio... Este é o símbolo perfeito. O assassino o parou para marcar uma morte, mas ao fazê-lo, preservou para sempre o momento de sua própria ruína. O coração humano é sentimental, não lógico, mesmo na culpa busca significado. Olhei para ele com admiração. Você sempre encontra poesia na tragédia, Poirot. Mas oui, disse ele suavemente, porque o crime, mon ami, nunca é só sobre sangue e roubo. É sobre a falha da ordem, da razão. E quando a razão falha, o mundo se torna feio. É minha tarefa restaurá-lo, colocar as pequenas células cinzentas em movimento até que o caos se resolva. Fomos até o saguão principal, onde Finch nos esperava, de boné na mão. A carruagem está pronta, senhor, disse ele em voz baixa e respeitosa. Poirot ajustou as luvas e assentiu. Merci, meu bom homem. Você descobrirá, creio eu, que os assuntos do patrão, embora complicados, se resolverão com o tempo. Seja gentil com os outros. Na tristeza, até os servos carregam fardos. Finch curvou-se levemente. Sim, senhor. Lá fora o ar estava fresco, a tempestade se dissipava dos céus. As rodas da carruagem estalavam suavemente sobre o cascalho enquanto subíamos. A mansão se afastava atrás de nós, uma silhueta escura contra o amanhecer pálido, suas janelas vazias, seus mistérios apagados. Poirot recostou-se, o chapéu em um ângulo preciso, e fechou os olhos brevemente, como se estivesse catalogando os eventos da noite em algum arquivo particular. Veja bem, Hastings, disse ele por fim, abrindo-os novamente. É sempre a mesma coisa. Homens e mulheres cometem suas loucuras pelo que chamam de justiça, amor ou orgulho. Mas a verdade é mais simples. Eles não se conhecem. Essa é a raiz de todo crime, a incapacidade de compreender o próprio coração. Não disse nada. Parecia não haver resposta para aquilo. A paisagem passava por nós, prateada de orvalho. O mundo despertando novamente para sua rotina indiferente. Após uma longa pausa, Poirot sorriu levemente, um lampejo de humor rompendo sua melancolia. E, no entanto, disse ele, apesar de toda a sua desordem, a Inglaterra continua sendo muito divertida. Você há de admitir, Hastings, que seus assassinatos têm caráter. Eu ri, apesar de tudo. Você nunca se cansa deles, né? Ah, mon ami, respondeu ele, ajeitando os punhos da camisa com um pequeno floreio. O dia em que eu me cansar da tolice humana será o dia em que pendurarei meu chapéu e cultivarei vegetais. Até lá, gesticulou grandiosamente em direção ao horizonte. Sempre haverá mistérios suficientes para Hercule Poirot. E enquanto a carruagem nos levava pela estrada enevoada, os últimos ecos do relógio quebrado de Ravenscroft desapareciam atrás de nós. Seu horário fixado para sempre em 12:17, a hora em que orgulho, vingança e amor conspiraram para escrever sua tragédia final sob os olhos atentos das pequenas células cinzentas mais precisas do mundo.